1 Samuel, capítulo 7, verso 1. Ok? Está escrito assim: Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. Verso 2: E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. E lamentavam toda a casa de Israel após o Senhor. 2 Samuel, capítulo número 6. Segundo Samuel, capítulo 6, verso 1, que tem por epígrafe: Davi traz a arca para Jerusalém. Amém? Verso 1 está escrito: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gebá. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levantando da casa de Abinadab, que está em Gebá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e assegurou-a, porque os bois a deixavam pender. E a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência ou irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uza, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o geteu 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Não se assenta, vamos fazer só mais uma oração. Senhor, Pai, quero ministrar uma palavra à tua igreja, Pai. Senhor, com temor e reverência, Pai. Pai, peço que o Senhor me use com humildade, Pai. Pai, é somente uma transmissão de uma reflexão, Pai. Pai, mas que tua palavra fale com a igreja, Pai. Pai, que o Senhor trate de nós, Pai. Pai, nos ajude, Pai. Pai, a amar a tua presença, Senhor. Senhor, que nessa noite que haja transmissão de verdades espirituais, Pai. Pai, que o Senhor palestre ao íntimo da nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Aleluia. Glória a Deus. Foi cantado aqui pela Zelina da Fé a respeito desse texto. E graças a Deus que Deus confirma aquilo que Ele fala em nossos corações. Confesso, irmãos, que já faz uns dias que eu tenho meditado sobre esse texto. Alguns dias, talvez uns 15 dias que eu venho meditando sobre essa palavra. E eu quero compartilhar esse texto com a igreja. Irmãos, a Arca da Aliança era o objeto que representava a presença de Deus. A Arca da Aliança, ela simboliza de uma forma singular a presença de Deus entre os homens. Da mesma forma que Deus, ele é transcendente, ele também é imanente. Emmanuel, Deus conosco, ele está entre nós. No Antigo Testamento, no Antigo Israel, a Bíblia diz que Deus, ele ordena que fosse feito um tabernáculo para que Deus habitasse no meio do povo. Está escrito em Êxodo 25, ali pelo verso 21 ao 22,
que Deus vinha sobre a arca, dentre os querubins, ele falava com Moisés. A Arca da Aliança também simboliza o trono de Deus na terra. A Arca da Aliança é o local onde Deus se comunicava com Moisés. Nós vemos que por diversas vezes a Arca da Aliança conferia ao povo de Israel direções no deserto. A Bíblia diz que a Arca da Aliança ia na frente do povo. Na tomada de Jericó, a Bíblia diz que a arca estava no meio e eles andavam direcionados pela presença de Deus. Eles andavam de acordo com a presença de Deus. Ela conferia vitória nas batalhas. Então era especial que o povo tivesse a presença de Deus consigo. A presença de Deus é tão importante que o próprio Moisés diz: se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui, não envie anjos. Nós queremos a presença do Senhor conosco. Glórias a Deus. Em 1 Samuel está escrito que Ofni e Finéias vão pegar a presença de Deus, vão pegar essa arca de forma desavisada. Eles vivem uma vida totalmente em pecado, mas eles pegam a arca de Deus na esperança de que haveria um livramento. O texto diz que 32 mil homens vão morrer. Os filisteus vão pegar a arca da aliança e eles vão levar para Bet-Semes. A arca da aliança vai permanecer 7 meses com os filisteus. E após esse período de 7 meses com os filisteus, tanta coisa ruim vai acontecer com eles, que eles já não querem mais a arca, eles resolvem devolver a arca. Israel em nenhum momento se preocupou com buscar essa arca. Israel em nenhum momento se preocupou com trazer essa arca de volta. O próprio Deus faz com que o inimigo devolva a arca da aliança. A Bíblia diz que a arca da aliança fica por um período de 20 anos na casa de Abinadab. A Bíblia diz que os filhos de Israel, eles já estavam suspirando. Eles esperavam alguma ação do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor não fazia nada, porque não havia um arrependimento por parte de Israel. Ok? Davi ele vai estabelecer o seu reino. A promessa já se cumpriu na vida de Davi. Davi esperou pela promessa. O reino está unificado. Davi toma Jerusalém. Só que Davi não quer fazer de Jerusalém somente uma cidade política. Davi também quer fazer de Jerusalém uma cidade espiritual. Aleluia! Davi quer fazer de Jerusalém também uma capital espiritual. Se a gente for olhar, Siló foi destruído. Não há mais ambiente de adoração em Israel. A arca está esquecida. E em 1 Crônicas, capítulo 13, verso de número 3, Davi diz: vamos trazer a arca da aliança para nós, porque ela não foi buscada nos dias de Saul. Saul reinou por um período de 40 anos. Saul reinou 40 anos sem se preocupar com a presença de Deus. Saul passou 40 anos sem trazer a arca da aliança. Saul reinou por 40 anos sem se preocupar com a presença de Deus. Só que Davi quer fazer diferente. Davi resolve buscar pela presença de Deus. Davi não quer somente ser um rei. Davi não quer somente ter um trono. Davi não quer somente ter um cetro em sua mão. Davi também quer ter a presença de Deus. E ele vai buscar a arca da aliança na casa de Abinadab. E perceba, irmãos, que é bastante significativo. A arca fica na casa de Abinadab por 20 anos. E não há um relato de nada ter acontecido. Não há um relato que algo aconteceu. O texto diz que eles consagram Eleazar. Só que a arca fica 20 anos na casa de Abinadab. E você não vê o texto dizer que Deus abençoou, que Deus mudou, que Deus fez alguma coisa. Porque às vezes, irmãos, nós corremos o risco de estarmos tão perto da presença de Deus, estarmos tão perto da igreja, estarmos tão perto das coisas de Deus, e às vezes a gente acaba caindo numa rotina. A gente entra na casa de Deus, a gente entra na presença de Deus, só que a gente já se acostumou tanto com a presença de Deus que nada acontece, nada muda. O tempo vai passando. Passou 5 anos de crente, passou
Passou 6 anos de crente, 10 anos de crente, 15 anos de crente e nada está acontecendo. As coisas continuam sendo a mesma. O que é isso? Se acostumou com a presença de Deus. E há um grande perigo quando a gente está familiarizado com as coisas de Deus, irmãos. Quando um carro foi lançado, era impressionante quando alguém passava com um carro na rua. Só que o tempo foi passando e todo mundo tem carro. E chega um tempo que a gente fica familiarizado. Já é comum. E às vezes isso acontece com a presença de Deus. A gente entra no culto, mas já é comum. A gente louva, mas já é comum. A gente vem e canta, mas já é comum. A gente vem e diz que está adorando, mas já é comum. Não há devoção, não há reverência, não há entrega, não há amor, já é comum. A gente se acostumou com entrar na presença de Deus. A gente se acostumou com entrar na igreja e já não faz mais nenhuma diferença. É comum. Passa o tempo e nada acontece. Por quê? Porque a gente já fez da presença de Deus algo comum. E foi o que aconteceu na casa de Abinadab. Há uma inércia pela parte de Abinadab. Sabe, irmãos? E a gente entrar na presença de Deus sem entregar o nosso coração a Ele, faz com que a gente ache o sagrado comum. Sabe, para alguns, a Bíblia é só um livro. Louvores são músicas. O culto é normal, vou lá me encontrar, vai ser só mais um dia. A gente já caiu na rotina. E entrar aqui é tão comum que não há nenhuma diferença. Eu vou, vai ser só mais um dia. Eu vou, vai ser só mais uma noite. Não, levanta a mão pra quê? Fica de pé, fica em pé pra quê? Já se acostumamos com a presença de Deus. É por isso que nada acontece. É por isso que não há mudança. É por isso que não há transformação. É por isso que não há avivamento. É porque a gente entra por essa casa como fosse comum. E não é comum. Ainda é um lugar de adoração. Ainda é um lugar da presença de Deus. Ainda é um lugar da habitação do Eterno. Não é comum. A palavra de Deus não é só um livro. Os louvores não são só canções. Não é comum. Não deixa a tua vida espiritual entrar na rotina. Aleluia. Sabe, mas a gente vai entrando no automático. Vai ficando tão comum, tão corriqueiro, tão normal. Não é comum. Deus é santo. Ele é grande. Ele é glorioso. E Deus deseja pessoas que diz: se o Senhor não for comigo, não me faça subir daqui. A gente tem que voltar a ter fome e sede, ter vida devocional, ter vida consagrada com o Senhor. Não é comum. Gente, 20 anos, gente. Não é um relato. O cara tá com a arca na sala dele e nada acontece. O cara tá com a arca na casa dele e nada muda. O cara tá com a arca na sala dele. Talvez a arca para ele fosse como uma televisão, fosse como um móvel da sua casa. Ele se acostumou. Sabe, a gente corre esse risco. É por isso que é tão difícil adorar. É porque a gente já caiu na rotina. É por isso que é tão difícil ver a presença de Deus se manifestar. É porque a gente já caiu na rotina. Não há preparo, não há devoção, não há entrega, nem aqui nem lá, irmãos. Não há amor pela presença de Deus. É por isso que nada acontece. Quando a gente abandona a nossa vida devocional, a gente não tem tempo para ler Bíblia. A gente não tem tempo para orar. Não tem tempo para se consagrar. Não tem tempo para jejum. Não tem tempo para nada. Aí vem para cá. E acho que vai acontecer o quê?
nosso dia tem 24 horas. A gente passa 2 horas no culto, 3 vezes por semana, irmãos. 6 horas. E tu acha que tua vida vai mudar só vindo na igreja? Se você não tiver uma vida devocional, se você não tiver uma vida de entrega, se você não tiver uma vida de intimidade, se você não tiver uma vida de comunhão, o tempo vai passar e tu vai continuar com essa cara de limão azedo. O tempo vai passar e tu vai continuar seco e oco. Quem olhar para você não vai ver nenhuma mudança. Não tem nada de impactante, não tem nada de interessante, não tem mudança. Ninguém consegue ver Deus em você, porque já se tornou comum. A gente precisa voltar a se apaixonar, ter uma vida todo dia. Não ler Bíblia só quando a gente entrar no culto. Não adorar só quando a gente estiver na igreja. Abinadab deixou cair na rotina. O tempo passou e o povo suspirava. Aí o texto diz que Davi resolve trazer a arca da aliança. Davi entendeu: eu não posso reinar sem arca. Saul reinou sem presença. Saul reinou sem Deus. Aleluia! O espírito mal entrou em Saul. Ele já estava endemoniado. Ele não queria saber da presença. Só que eu não posso fazer o mesmo. Aleluia! E Saul, eu vou trazer a arca. Ele se dispõe a trazer a arca da aliança. Só que eles vão cometer um erro. Eles vão pegar a arca da aliança e vão colocar sobre um carro novo. Se você ler Êxodo, e em especial Números 4, todo o resto da mobília do tabernáculo poderia ser colocado num carro. A Bíblia diz que foram dados aos Gersonitas e aos Meraritas carros novos para que eles carregassem o resto da mobília. Só que a arca da aliança, a Bíblia diz que a pia de bronze, esses utensílios não poderiam ser carregados num carro de boi. Os levitas, os cortitas, tinham que pegar a arca da aliança, colocar sobre o seu ombro. Era a simbolização da presença máxima de Deus. A arca da aliança era tão sério. Tem gente que pensa que ela ficava assim. Não, a Bíblia diz que eles pegavam o véu que separava o santo dos santos, colocava sobre a arca da aliança, pegava um pano e pegava mais um. Eram 3 panos para que ninguém olhasse para a arca, para que ninguém tocasse nela de forma desavisada, para que nenhum louco abrisse a tampa e olhasse para ela e não corresse o risco de morrer. Aleluia! E eles pegam a arca da aliança, eles colocam sobre um carro novo e eles estão conduzindo a arca. O texto diz que os bois vão tropeçar. Uzá estende a mão para segurar com uma boa intenção. E o texto chama a intenção dele de irreverência. Porque o comum não pode tocar o sagrado sem ser destruído ou transformado. É tanto que Deus disse a Moisés: não te achegues para cá, tira a sandália dos teus pés, o lugar que tu estás é santo. Se o comum tocasse o sagrado, ou ele seria transformado, ou ele seria destruído. Quem não lembra dos filhos de Arão, quando pegaram o fogo estranho e entraram na presença de Deus? Eles não foram num terreiro de macumba pegar o fogo e trazer para a presença. Eles só pegaram algo que não era de dentro do lugar santo e quiseram introduzir dentro do tabernáculo. O texto diz que o fogo do Senhor aparece e os mata. E isso acontece também com Uzá. E o texto chama isso de irreverência. E eu estava até meditando sobre isso. Eu falei com a Alexandre também, estava falando com a Karina, com alguns amigos. Eu percebi que, às vezes, conforme o tempo passa, eu me incluo, às vezes a gente fica um pouco irreverente. E quando eu digo de irreverência, eu não digo de reverência na igreja. Reverência na igreja é mole. Aqui todo mundo é bonitinho, todo mundo se veste bem, alguns não. Mas todo mundo quer estar direitinho. Aqui a reverência aqui é legal. O problema é a reverência no nosso dia a dia. A gente demonstrar Cristo através do nosso caráter. A gente demonstrar Cristo através de quem nós somos. A gente demonstrar Cristo através das nossas atitudes. Isso é reverência.
Ser reverente na tua vida devocional. Ser reverente enquanto você louva o Senhor. Reverência no dia a dia é respeito, é temor, é tremor diante da presença de Deus. Só que a gente vai se acostumando. E aquilo que era errado já não é mais errado. Aquilo que a gente não fazia, começamos a fazer. Reverência. Não conseguimos mais tratar a presença de Deus como ela é e como ela deve ser. Se der para ler Bíblia, eu leio. Se der para orar, eu oro. Se der para louvar, eu louvo. A gente faz tudo, a gente faz as coisas de casa, a gente faz as coisas do trabalho. E se sobrar tempo, talvez a gente lê um versículo, tira lá na caixinha da sorte, a caixinha da promessa. E a gente quer que Deus trabalhe, e Deus não vai trabalhar. Eles trazem a arca num carro novo, uma facilidade. Usa, morre. Davi vai se assustar e o coração de Davi se enche de temor. Davi pega a arca da aliança. Ele diz: como que eu vou trazer a arca do Senhor a mim? Como virá a minha presença do Senhor? Ele pega a arca da aliança e ele coloca na casa de um homem chamado Obed-edom. Irmãos, me confrontou, irmãos. 90 dias, irmãos. 3 meses. E a vida do cara nunca mais foi a mesma. 20 anos na casa de Abinadab e nada aconteceu. 3 meses na casa de Obed-edom. A vida dele foi toda transformada. 3 meses na casa de Obed-edom. E a vida dele mudou totalmente. 3 meses na casa de Obed-edom. E eis que tudo se fez novo. Como eu disse aqui quinta-feira passada. Porque não é sobre o tempo que eu tenho de crente. Não é sobre o tempo que eu tenho de igreja. É sobre a minha entrega ao Senhor. É sobre a minha devoção a Ele. É por isso que tem gente que tem 1000 anos de crente e ele ainda continua parecendo ser quem ele era antes. Ele tem muito tempo de igreja e quando você olha para ele, você ainda consegue identificar quem ele era no passado. Parece que não há diferença entre o ele do passado e o ele do presente. Mas eu quero chamar a gente para uma responsabilidade. Aleluia! Seja tão íntimo com Deus e quando alguém olhar para o teu presente, não consiga imaginar o teu passado. Não consiga te olhar para alguém do passado. Nem imagine que você fazia o que você fazia antes. Aleluia, gente. Eu não gosto muito de falar de mim porque às vezes parece soberbo. Só que às vezes alguém olha assim: você é crente desde criança? Eu não sou. Você nasceu na igreja? Não nasci. Mas é porque a nossa vida, sabe, às vezes é tão impactante para algumas pessoas que alguém te olha e não consegue assimilar o teu presente ao teu passado. A graça foi tão fiel na tua vida, tão transformadora, que quem olha para você hoje não consegue imaginar que você fazia aquelas coisas no passado. Houve transformação, o Espírito Santo entrou, Deus habitou, tudo se fez novo. Você não é mais como aquela pessoa. Por quê? Porque a presença de Deus entrou. E quando a presença de Deus entra, quem xinga já não consegue xingar mais. Quem mente já não consegue mentir mais. Quem tinha paz no pecado já não consegue ter mais. E por quê? Porque a presença de Deus entrou. E Deus está dizendo: eis que eu estou à porta e bato. E se você ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar, eu vou arrumar a casa, eu vou tirar essa bagunça, eu vou te livrar do pecado, vou te colocar de pé, vou colocar um novo brilho no teu rosto, tu será diferente. Abre a porta para ele entrar. Deixa ele entrar de novo na tua vida espiritual. Deixa ele entrar de novo na tua vida devocional. Deixa ele entrar de novo na tua vida diária. É um dia a dia com Deus, irmãos. É todo dia a dia. Todo dia a dia de comer pão e beber água. Todo dia a dia de relacionamento com Deus. Todo dia a dia de louvar. Todo dia a dia de Aleluia! Obed-edom trouxe a arca. E o texto diz que o Senhor abençoou a Obed-edom, a pessoa e a sua família
tudo que ele possuía. Porque se Deus não tocar em mim primeiro, será em vão ele me dar coisas. Se Deus não tocar no meu coração primeiro, será em vão ele me entregar bênçãos. Deus primeiro tornou Obed-Edom uma bênção, para depois abençoar tudo o que ele possuía. Aleluia! Houve uma mudança, uma transformação. Deus mudou tudo. Mas e aí? Até quando? Hoje é domingo, amanhã é segunda, semana que vem é domingo de novo, logo mais é 2026, logo mais é 2030, 2040, 2050. Tu vai ser aquele crente morto, aquele crente frio, aquele crente sem vida. Eu não quero que chegue o resto da minha vida, eu continue sempre pregando o mesmo texto por falta de estudo. Eu não quero que chegue o resto da minha vida e quando alguém olhar para mim, ver só alguém que envelheceu, mas não desenvolveu. Porque maturidade não é ter 50 anos de crente. Às vezes tem gente que tem pouco tempo, mas tem maturidade. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus transformar. O apóstolo Paulo disse algo e me chamou muita atenção. De boa vontade, me gastarei e me deixarei gastar. Sabe, a vida dele era uma oferta constante. Ele derramou a vida dele toda sobre o altar como uma libação. Ele disse: por em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a carreira que me está proposta. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver me trouxer proveito, eu já não quero mais morrer. Eu quero continuar vivendo para que minha vida seja um constante progresso do Evangelho. Aleluia! Terminei. Contraste, gente. 20 anos com Abinadab, 3 meses com Obed-Edom. 20 anos na casa de um e 3 meses na casa de outro. 20 anos na casa de um e a vida dele continuou sendo a mesma. 3 meses na casa do outro e a vida dele nunca mais foi a mesma. Sabe, a nossa inércia, a nossa falta de entrega é o que faz a nossa vida permanecer a mesma. Só permanece o mesmo se você quiser. Só continua sendo o mesmo se você quiser. Deus sempre tem um nível mais elevado. Deus sempre tem um padrão mais elevado. A gente só permanece o mesmo se a gente quiser. O negócio foi tão tremendo que não foi Obed-Edom que foi falar: Deus me abençoou. Correram lá e daí falaram: cara, olha a vida de Obed-Edom, velho. Olha a vida daquele cara. Deus abençoou ele e tudo que ele possuía. O negócio foi tão sério que na vizinhança o testemunho já estava correndo. Olha a vida de Obed-Edom, mano. Que vida diferenciada. O homem foi abençoado. Aí o que Davi diz? O que Davi faz? Vou lá pegar a arca de volta. Eu vou trazer ela para Jerusalém. A arca foi embora da casa de Obed-Edom. E o texto diz que Obed-Edom tornou-se um dos guardadores da arca da aliança. Virou um porteiro da casa de Deus, mas era um porteiro cheio do Espírito Santo. Era um porteiro transbordante. Era um porteiro cheio até o tutano. Era um porteiro que estava transbordando. Era porteiro, mas era cheio da presença de Deus. Os importantes passavam, os reis, e ele lá na portaria. Mas na portaria cheio do Espírito de Deus. Amém. Deixa essa presença te transformar. Deixa essa presença te fazer uma nova criatura. A
arca simboliza o trono de Deus. O trono de Deus entrou na casa de Obed-Edom e passou a governar a casa e a vida dele. Aleluia. Às vezes o Espírito até vem sobre algumas pessoas, só que elas não deixam Deus governar. Elas não deixam Deus guiar. Elas não deixam Deus transformar. Só que Obed-Edom permitiu. E houve grande transformação. Aleluia. Aleluia. Frustrante será, irmãos, um missionário indo chegar aos 80, 70, seco, pouco, morto, vazio, sem vida. Mas é impactante ver alguém que envelheceu, o tempo passou, mas ainda está cheio de azeite. Aleluia. Ainda tem uma vida impactante. Ainda tem uma vida que a gente se inspira. Porque assim, irmãos, Davi quis trazer a arca. O rei se inspirou como levita, olhou para a casa daquele cara. Se Deus abençoou a casa dele, eu preciso trazer essa arca para o meu reinado. Eu preciso trazer essa presença para o meu reinado. Não deixe que o tempo passe e você continue sendo o mesmo. Que não haja mudança, que não haja transformação. Não deixe, não permita. Eu oro, irmãos, e às vezes eu falo: Senhor, que estar em Tua presença não seja um fato, que estar em Tua presença não seja um peso, que estar em Tua presença não seja uma canseira, que estar em Tua presença não seja uma obrigação, mas que estar em Tua presença seja o meu prazer, que estar em Tua presença seja o meu desejo. Já leu Malaquias? A gente pega muito o capítulo 3, dízimos e ofertas. Mas viu o que Deus disse? Vocês trazem o aleijado, o coxo, o manco, o cego, e quer que eu receba isso daí? Quer que eu receba isso? Entrega isso ao teu governador, vê se ele vai aceitar da tua mão. Eles estavam tão podres que eles diziam: que canseira é servir ao Senhor. Perderam o prazer, perderam o desejo. E que a gente não perca esse desejo de sempre estar na presença do Senhor. Mas vale um dia na presença do Senhor do que 1000 em outros lugares. Asaf disse: mas para mim bom é aproximar-se do Senhor. Davi declarou: preparado está o meu coração, e eu buscarei ao Senhor. Como disse Moisés: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Deseje a presença de Deus. Tenha uma vida devocional. Separa um momento do teu dia. Separa um momento de oração. Separa um momento de leitura da palavra. Estabeleça um momento inegociável. Essa hora aqui eu não negocio nem por nada. Essa parte do meu dia é inegociável. Eu não estou falando sobre culto na igreja, irmãos. Porque 2 horas, irmão, de uma semana não vai transformar a tua vida nunca. Se você não aprender a ter uma vida lá, para depois ter aqui, você vai vir, vai se emocionar, vai se arrepiar, e quando chegar lá tudo vai ser o mesmo. Mas se você tem uma vida lá e só vir transbordar aqui daquilo que você tem lá, aí as coisas mudam. Eu agradeço, meu Deus.